junto com vocês, né? Como uma novidade que vem do campo da saúde, mas que produz impacto no campo das drogas, que é um impacto que dá para além da saúde. Não é à toa que aqui no Brasil a gente vai ver, por exemplo, uma série de pessoas do campo do direito, né, que vão escrever suas dissertações, as suas teses, falando de redução de danos. Olha que coisa legal. Quer dizer, o pessoal lá do direito, a gente pode pensar no Maurício Ribeiro, lá do IPCQ em São Paulo, a gente pode pensar no Salo de Carvalho, na esposa do Salo de Carvalho, a Mariana de Assis Brasil. Enfim, uma série de pessoas que no campo do direito vão problematizar a redução de danos, porque a redução de danos, essa novidade que veio na saúde, ela impacta o campo das drogas como um todo. No Brasil, a redução de danos entra pela porta da AIDS. É desse modo que ela se constitui como uma estratégia de prevenção, dentro de uma estratégia de enfrentamento da epidemia de AIDS, como parte da resposta brasileira à epidemia de AIDS. Desse modo, ela cresce, né, principalmente a partir da segunda metade dos anos 90. As primeiras tentativas, acho que todo mundo sabe, foram, né, da Vicapstran, né, lá em Santos, e em 89 elas não conseguiram avançar, a resistência foi muito forte, e a gente teve que esperar mais 6 anos até que os baianos finalmente conseguissem disparar uma experiência de redução de danos que se sustentou. A partir disso, ela se desenvolve, principalmente a partir da segunda metade dos anos 90, né? E quando chega no século XXI, o advento do crack produz um impacto no cenário da redução de danos, né? Com o crack, a gente não tinha mais uma questão que objetivamente tornava o uso de drogas um fator de exposição ao vírus da AIDS, de modo objetivo como era o compartilhamento de seringas, né? O crack ele continua sendo aí um vetor, enfim, mas de modo indireto, não de modo direto e objetivo como é com a questão de seringa. E naquele momento nós, do movimento de redução de danos, nós nos perguntávamos, caramba, e agora? A gente tem duas possibilidades. Ou a gente desaparece, né? Ou a redução de danos vai desaparecer porque ela não é mais necessária nesse cenário de prevenção da AIDS, né? Ou então a gente percebe que a redução de danos nessa experiência brasileira, ela produziu novidades que vão ser importantes, independente da gente trabalhar com oferta de seringa para usuário de droga injetável ou não, né? E foi essa segunda perspectiva que se fez vitoriosa nesses embates dentro dos próprios ambientes reflexivos da redução de danos. A ideia de que pela primeira vez na história brasileira e talvez mundial, a gente criou estratégias de abordagem de saúde que operavam, por exemplo, a noção de território de modo absolutamente radical, indo até os locais onde as pessoas se reúnem para usar drogas, nos horários onde elas se reúnem para usar drogas. Então você tinha trabalhadores de saúde que iam para dentro da cena de uso, no meio das rodas de pico, né, e faziam essas intervenções sanitárias lá no meio, junto com a galera, convivendo com a galera, estando junto, intervenções construídas por usuários de drogas, né? A ideia de poder trabalhar a intervenção de saúde sem que necessariamente a abstinência seja o foco do cuidado. Então a gente trouxe uma série de novidades que a gente percebia que eram novidades importantes de serem mantidas, independente de haver o uso de droga injetável ou não. E me parece que é esse o cenário atual, conjunturalmente falando, da redução de danos no Brasil. Quer dizer, uma estratégia que nasce no campo da saúde, que ultrapassa o campo da saúde, que se articula necessariamente com uma noção de direitos humanos, com uma vivência de território muito diferenciada, né? E assim, né, e é muito curioso, porque se a gente olhar para esse cenário da redução de danos a partir de um olhar reducionista, que vai identificar, por exemplo, necessariamente a redução de danos com a existência de programas de redução de danos e associações de redução de danos, se a gente fizer apenas esse olhar, a gente vai dizer que conjunturalmente a redução de danos está em descenso no Brasil atual. E principalmente se a gente olhar também para a redução de danos como uma estratégia que necessita de um cenário político progressista para se desenvolver. Nesse contexto, a gente pode pensar que a redução de danos está em descenso e está se esvaindo, está desaparecendo. Agora, se a gente pensar na redução de danos como uma estratégia micropolítica de produção de novas formas de cuidado no cotidiano, né, e não apenas algo que se faz dentro de serviços e programas de redução de danos, mas como algo que pode ser extrapolado para todo e qualquer lugar, a gente começa a entender que talvez a redução de danos não esteja em descenso. Talvez ela esteja, e essa leitura que eu faço, né? A redução de danos nesse contexto, no cenário atual, ela está se espalhando para todos os lugares, né? É mais ou menos com aquela lógica de infiltração que os comunistas tanto usaram durante muito tempo e saem usando, né, com maestria, né? De certo modo, essa estratégia que os redutores de danos e que a redução de danos vem utilizando, ela está se infiltrando em todos os lugares. A gente vai encontrar redutores de danos que não estão mais nos programas de redução de danos, porque eles quase desapareceram,
Mas essas pessoas que trabalhavam nesses lugares não deixaram de ser redutores de danos. Essas pessoas hoje estão dentro dos CAPS-AD, estão dentro dos consultórios de rua, estão dentro de diversos programas e projetos da área da assistência social, estão dentro dos CREAS, estão dentro dos serviços de abordagem especial lá da assistência social, estão nas escolas, estão trabalhando como professores, estão nas universidades escrevendo suas teses, dissertações, viraram professores, estão aí formando um batalhão de novos trabalhadores de saúde, de assistência, estão fazendo supervisão de CAPS, enfim, os redutores de danos são espalhados por aí, estão levando essa ideia da redução de danos para todos os lugares. Então, nesse sentido, não me parece que a redução de danos está enfrentando um dissenso. Né? Não me parece, nesse sentido. Por mais que a gente tenha um ambiente político de retrocesso. E nesse sentido eu quero encerrar na fala trazendo uma outra questão também, que é uma reflexão sobre essa ideia do retrocesso, para que a gente possa vê-la de dois modos. Né? É preciso ter claro, sim, esse retrocesso, assim falou disso para a gente, né? É importante ter claro esse retrocesso, né? Ter clareza na leitura desse retrocesso, mas também é importante ter claro, até isso não apenas como uma fala poliana para aumentar a nossa esperança, mas como uma leitura que pode ser feita e que na minha visão deve ser feita. A gente também pode ver esse retrocesso como algo interessante para a gente. Porque, lembram aquilo que eu falei sobre a ideia de um campo das drogas, onde não havia nenhum tipo de dissenso? A própria lei de 2006, né, que você trouxe aqui para a gente, que trouxe alguns avanços tímidos, mesmo nessa lei que trouxe alguns avanços tímidos, não houve nenhum tipo de controvérsia em torno dela. Não tinha um cenário político aberto no qual nós pudéssemos participar enquanto militantes para fazer discussão disso. Ela foi discutida a portas fechadas em alguns gabinetes, enfim. Eu que sou gaúcho conheço lá o deputado Paulo Pimenta, que foi o deputado que propôs a lei, aquela de 2006, enfim, que está muito longe de ser um deputado progressista, muito longe disso, enfim. Na verdade, o gabinete do deputado foi utilizado como um meio através do qual o Ministério da Saúde lançava o seu projeto. Né? Foi essa a ideia. Né? Mas o que eu quero trazer à tona é o seguinte: nós temos hoje um retrocesso, principalmente porque, enfim, a gente tem aí algumas leis que estão sendo atacadas, alguns pequenos avanços que a gente teve e que estão em risco, mas acho que o mais interessante de tudo isso é que hoje nós temos um conjunto de militantes articulados, um conjunto de instituições de militância, como a própria Frente Nacional e as frentes estaduais. A gente tem hoje toda uma articulação de militantes que se une e que consegue marcar na sociedade brasileira esse discurso de que há um retrocesso. E isso é bom. E isso a gente nunca teve. A gente não tinha lá na lei de 1976 dos militares, quando eles... Né, a única voz que se ergueu na época foi o Bezerra da Silva cantando Malandragem há um tempo. Foi a única coisa que... A gente não tinha grupos de militância que se levantassem e dissessem, não, nós temos aulas. Então, hoje nós temos um conjunto de articulações, um conjunto de setores, de atores sociais potentes na sociedade brasileira que conseguem se erguer e dizer, ei, está havendo retrocesso na política de drogas brasileira, nas leis de drogas. E isso é algo bom, o fato de que a gente tem essa articulação, o fato de que essa voz consegue marcar um discurso na sociedade. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente que tem essa militância no campo das drogas já há algum tempo, a gente nunca conseguiu marcar na sociedade brasileira esse discurso. Pela primeira vez a gente está conseguindo, então a gente tem algo de novo aí. Em meio ao retrocesso, a gente tem algo que talvez seja muito mais potente do que esse retrocesso, que é o fato de que esses atores que antes estavam isolados, essas associações, essas entidades que não conseguiam ter força para demarcar o seu discurso na sociedade, hoje a gente consegue ter isso. Então, acho que isso é algo novo que a gente construiu e algo que talvez tenha muito mais potência do que a força conservadora que tem conseguido forçar esses retrocessos. O fato de que hoje a gente tem vozes militantes que conseguem denunciar que há um retrocesso. Então, a simples denúncia de que há um retrocesso já é algo que deve ser visto como algo bom. Pela primeira vez, a gente tem grupos que discutem políticas de drogas a partir de compromissos com direitos humanos, com a reforma sanitária, com a luta antimanicomial, não com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial. Então, eu queria trazer um pouco, terminar minha fala trazendo isso, a ideia de que pode parecer que a gente está vivendo um momento de retrocesso no campo da redução de danos, mas eu acho que não. E assim, sim, estamos vivendo um retrocesso no campo das políticas de drogas, mas algo muito mais potente que isso, que é a nossa voz que consegue se fazer ouvir. Acho que é isso.